Nós, na verdade, estamos nas eleições por causa de um problema cultural, né? E um problema cultural que nos dificulta muito, que é a tendência à transgressão no Rio de Janeiro. Nós vivemos numa cidade muito próxima da transgressão, né? E culturalmente nós não nos adaptamos muito ainda às possibilidades de uma cidade mais avançada. Portanto, o primeiro ponto do nosso trabalho é um trabalho cultural. A cidade vive uma crise muito profunda. A cidade do Rio de Janeiro vive um processo de decadência. E na contramão do Brasil, nós estamos empobrecendo, né? Os pobres do Rio de Janeiro ficaram mais pobres 12% nessa última pesquisa do IBGE, o que mostra realmente que o processo na cidade precisa ser retomado. Então nós temos que trabalhar um outro ponto cultural importante. A cidade não está crescendo. E para ela crescer, só há uma alternativa. Nós temos que tornar a cidade atraente para que as empresas invistam nela. E isso também vai ser uma outra mexida cultural no Rio de Janeiro. Nós somos uma cidade com uma grande predominância no passado de funcionários públicos e com grande influência da esquerda. E os empresários sempre foram vistos com alguma desconfiança, com algum pé atrás. E nós pretendemos alterar esse quadro. Nós temos a consciência da gravidade do problema da cidade e nós queremos constituir uma frente que não seja pura e simplesmente do presidente da República, do governador e do prefeito. Nós achamos que isso é muito pouco, porque os governos já não conseguem dar conta dos problemas da metrópole. Nós temos que encontrar uma nova maneira de dirigir a cidade. E essa nova maneira implica em ter, é claro, o governo federal, o governo estadual, o governo municipal, mas implica também em ter o apoio da sociedade e atrair a iniciativa privada. Então nós temos que abrir mão um pouco da nossa desconfiança cultural em relação aos empresários e reconhecer que eles passam a ser um dínamo importante no nosso crescimento. Nós temos aqui produções de telenovelas, nós temos exportação de material cultural e é necessário que a gente tenha, em relação às indústrias que produzem conhecimento, em relação a indústrias ou a empresas de informática, empresas de produção cultural, a gente tenha um tratamento fiscal de incentivo. É importante que elas sejam incentivadas. Hoje, uma empresa de informática no Rio de Janeiro paga 5% de ISS, ao passo que outras cidades, como São Paulo e cidades próximas ao Rio, esse imposto cai para 2%. Então, nós estamos perdendo pequenos empresários que podem nos ajudar enormemente nesse processo de crescimento. E nós vamos alterar isso. Ao invés de sermos uma cidade com o pé atrás em relação a empresários, com o pé atrás em relação ao capitalismo, nós vamos fazer o que algumas cidades do mundo já fazem. Ter um dispositivo para ajudar os empresários que surgem, para ajudá-los a funcionar e ajudá-los a se desenvolver. Eu participei de 2 debates com escolas de arte dramática e grupos culturais. Uma escola de arte dramática aqui no Humaitá e com um grupo Tá na Rua, do Amir, lá na cidade. E nesse debate eu falei com eles que se nós tínhamos a compreensão, não é? Nós tínhamos a compreensão de que a cultura passaria a ser um dínamo na economia do Rio de Janeiro, nós íamos tratar esses grupos culturais de uma maneira também que pudesse dar a eles não essa dependência ao governo, mas que nós pudéssemos também ajudá-los a se constituir como pequenas empresas, que eles pudessem também organizar o seu caminho, produzir a sua renda e ter uma capacidade de sobrevivência que não dependa pura e simplesmente de verbas do governo. Por acaso, quando eu disse isso, surgiram algumas pessoas na plateia dessa escola dramática, dizendo que já estavam num programa semelhante desenvolvido pela Vale do Rio Doce, que ela já está fazendo isso com alguns grupos culturais. Portanto, essa é uma visão também, para nós, fundamental. Nós não temos outro caminho. É impossível o Estado manter grupos culturais sem que esses grupos culturais também tentem promover a sua sobrevivência. Nós podemos criar alguns circuitos. O circuito da Bossa Nova, por exemplo, é um circuito que está maduro. Nós já temos
De vez em quando eu cruzo com japoneses procurando a casa do Tom Jobim, lá em Ipanema. Nós temos a casa onde ele compôs lá, tem uma pequena placa. Nós temos o Garota de Ipanema, onde foi composta a música. Nós temos a Toca do Vinícius, que podia fazer shows diários. Né? Nós temos o Museu do Tom, lá no Jardim Botânico, que foi construído com algumas emendas parlamentares que eu coloquei. E teremos agora, no Leblon, o Museu da Bossa Nova, cujo curador será o Nelson Mota. Então nós temos o circuito da Bossa Nova pronto para ser colocado em cena. E, colocando em cena o circuito da Bossa Nova, nós colocaremos em cena mais gente trabalhando, porque, evidentemente, as pessoas virão ver o circuito da Bossa Nova e vão também ter a oportunidade de ouvir essas músicas, de ir aos bares onde isso se toca. Né? Não vai ser como Nova Orleans, que você tem o jazz e gente tocando, mas vai ser alguma coisa parecida em termos de mini-circuito. Né? Nós queremos também liberar e criar o circuito do funk no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, as pessoas vêm de fora para conhecer o funk, mas a cidade do Rio de Janeiro proibiu o funk. É proibido. Então eles só podem fazer os bailes lá protegidos pelos traficantes de droga. Então nós colocamos toda uma parte da juventude nas mãos dos traficantes de droga, quando na verdade nós devíamos atraí-los para que os bailes fossem feitos com normalidade, com recursos técnicos que não incomodassem tanto os vizinhos, e nós pudéssemos criar esse roteiro cultural, porque vem muita gente de fora interessada. Nós fazemos com o funk o que fizemos com as escolas de samba e com a capoeira. Proibimos e mandamos a polícia, até que com o tempo eles se afirmam e passam a ser um dínamo do nosso próprio crescimento econômico. No caso do samba hoje, o carnaval é um dos elementos do nosso turismo aqui no Rio de Janeiro. E as escolas de samba eram proibidas. A capoeira hoje, nós mostramos para as rainhas e para os reis que nos visitam. No Rio, que tem o potencial de ser uma capital do conhecimento. Se a cidade não se dispõe a isso, ela vai ficar realmente nesse processo e não vai avançar como poderia avançar. Então, a nossa perspectiva é uma perspectiva de criar todas essas condições no Rio de Janeiro para que a cidade possa florescer. Por isso que é necessário, nesse momento, afirmar, não, nós queremos mudar, nós queremos uma outra proposta, essa outra proposta tem uma encarnação, não vai ser um síndico que vai salvar o Rio, não vai ser uma dona de casa, vai ter que ser um líder político que assuma as consequências e diga o que eu estou dizendo a respeito de todos os problemas. Eu estou disposto a encarar.